Se você observar a história do nosso país, você vai conseguir notar que o Brasil sempre esteve sobre os olhares de outras nações, que seja devido aos seus recursos ou mesmo às suas riquezas. E isso é bem notável quando paramos para estudar a história dessa nação. Quando os europeus chegaram aqui no Brasil, começaram a explorar aí os seus recursos e simplesmente invadindo como se fosse deles. Mas essa aqui não é a ideia desse vídeo. Eu vou explicar para você como foi que nós perdemos uma guerra dentro da nossa própria nação. Talvez por falta de visão ou por até mesmo, quem sabe, ganância. Por isso, hoje você vai entender qual foi a maior perca que o Brasil teve nos últimos 10 anos. Vem comigo que eu te explico tudo. Olá você, tudo bem? Eu sou Nathaniel Torres e você é muito bem-vindo a esse canal. E para que você entenda como foi que o Brasil perdeu uma guerra dentro do seu próprio território, nós precisamos voltar há muito tempo atrás. Isso bem no início de tudo, muito antes do conceito de dinheiro que hoje conhecemos. O comércio pulsava na forma de escambo, que era uma prática simples, porém poderosa, já que as pessoas trocavam diretamente os bens que produziam ou possuíam. Por exemplo, um agricultor poderia oferecer um cesto de frutas frescas em troca de uma peça de cerâmica cuidadosamente moldada por um artesão. Essa troca direta, sem intermediários, era a essência do comércio primitivo, atendendo às necessidades básicas das comunidades. No entanto, o escambo tinha suas limitações claras. Por exemplo, poderia haver a falta de um padrão de valor e ainda a dificuldade de encontrar alguém que desejasse exatamente o que você oferecia. Essas barreiras foram o catalisador para a evolução do comércio. E à medida que as sociedades cresciam em complexidade, com populações maiores e uma diversidade crescente de bens e serviços, tornou-se, é claro, evidente a necessidade de um sistema muito mais eficiente. E foi nesse contexto que surgiram as primeiras moedas. Elas inicialmente eram feitas de metais preciosos, como ouro, prata e cobre. E esses pequenos objetos muitas vezes eram cunhados com símbolos de autoridades como reis, divindades, e não eram apenas práticos, eles também carregavam um valor universalmente aceito, o que acabou revolucionando as trocas. Um comerciante agora poderia vender os seus produtos sem depender de uma troca direta. E é claro que isso acabou facilitando o comércio entre tribos, cidades e até mesmo nação. Só que para que você tenha uma noção, a moeda trouxe uma organização, ampliou a escala do comércio e incentivou o crescimento de centros urbanos, que se tornaram agora hubs de atividade econômica. Já na Idade Média, o comércio ganhou novos contornos, com o florescimento, é claro, de mercados e feiras. Esses eventos eram verdadeiros pontos de convergência cultural e econômica, onde mercadores de terras distantes da Europa ao Oriente traziam produtos exóticos como especiarias, sedas, joias, incensos e por aí vai. Agora imagine o assombro de uma pessoa comum ao deparar-se com uma vibrante tapeçaria de um mercador persa, ou o aroma inebriante de cravo trazido das ilhas longínquas. Esses encontros não apenas enriqueciam os bens disponíveis, mas também promoviam a troca de ideias, tecnologias e culturas. A Rota da Seda, por exemplo, não era apenas uma via para mercadorias, mas um corredor de conhecimento que conectava o Oriente ao Ocidente, influenciando desde a ciência até a religião. E o mercantilismo, que ganhou força entre os séculos XV e XVIII, marcou outra transformação. Nações começaram a estruturar suas economias em torno do comércio, acumulando riquezas por meio de colônias e rotas marítimas. Portos como o de Lisboa, Amsterdã, Londres tornaram-se aí epicentros globais, enquanto produtos como, por exemplo, o açúcar, tabaco e o algodão, muitas
vezes produzidos em situações ou condições de exploração, alimentavam o comércio transatlântico. Apesar de suas sombras éticas, esse período consolidou o comércio como nada mais nada menos que um pilar do poder econômico e também político. E quando avançamos no tempo, chegamos até a Revolução Industrial no final do século XVIII e que trouxe aí mudanças sísmicas. As máquinas que até então eram movidas a vapor e mais tarde a eletricidade permitiram agora a produção em massa, reduzindo, é claro, custos e aumentando a disponibilidade de produtos. E pela primeira vez na história, o comércio, em vez de se limitar a itens de luxo ou necessidades, agora produzia produtos que iam muito mais além disso, como roupas, utensílios, que se tornaram agora acessíveis a uma classe média emergente. E foi nessa época que surgiram as lojas de departamento, como a Le Bon Marché em Paris, que transformaram a experiência de compra em um evento social. E catálogos de venda por correspondência, como os da Sears, levaram o comércio às áreas rurais. Esse ponto aqui foi uma revolução imensa dentro, é claro, da história do comércio. Mas as dinâmicas do comércio nem sempre foram pacíficas, já que no século XIX, a Guerra do Ópio entre 1839 e 1842 exemplificou como o comércio poderia desencadear conflitos globais. Naquela época, os comerciantes britânicos, buscando lucrar com a venda do ópio na China, enfrentaram a resistência do governo chinês, que tentou proibir a droga devido aos seus efeitos devastadores. A resposta britânica foi simplesmente declarar guerra, forçando a China a abrir seus mercados pelo Tratado de Nanquim, que, é claro, cedeu Hong Kong aos britânicos. Esse episódio ilustra como o comércio, quando atrelado a interesses imperialistas, podia mudar a geopolítica, muitas das vezes com consequências trágicas. Já no século XX, a Grande Depressão trouxe outro exemplo de guerra comercial, veja só, com o ato tarifário de Havre-Smoot, isso em 1930 nos Estados Unidos. Visando proteger o comércio local após a quebra da Bolsa de 1929, o governo americano aumentou as tarifas em mais de 20 mil produtos importados, com um incremento médio de 20%. A medida, porém, provocou retaliações de outros países e, como consequência, houve uma redução drástica nas exportações americanas, em cerca de 61% no mesmo ano de 1929 a 1933, agravando ainda mais a crise ou o cenário global. Essa guerra comercial de Havre-Smoot demonstrou como políticas protecionistas podem ter um efeito em cascata, prejudicando as nações envolvidas e terceiros. E a evolução do comércio também foi profundamente influenciada pela tecnologia. Durante a Guerra Fria, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou a ARPANET, isso em 1969, uma rede de computadores projetadas para compartilhar informações de forma descentralizada e ainda garantindo, é claro, uma comunicação mesmo em caso de ataques. Financiada pela ARPA, atual DARPA, a ARPANET foi o precursor da internet, complementando a comutação de pacotes. A comutação de pacotes foi uma ideia desenvolvida por pesquisadores como P. Baran, Donald Davis e Leonard Kleinklon. Em 29 de outubro de 1969, a primeira conexão foi estabelecida entre a Universidade da Califórnia e o Instituto de Pesquisa Stanford, marcando então o envio do primeiro e-mail da história. Embora inicialmente restrita a fins militares e acadêmicos, a ARPANET lançou as bases técnicas para a internet com a adoção do protocolo TCP/IP em 1983, que permitiu a interconexão de redes globais. A internet nascida da ARPANET transformou radicalmente as negociações comerciais. A criação também do World Wide Web por Tim Berners-Lee em 1990 democratizou o acesso à informação. Só um adendo aqui, o Tim Berners-Lee foi aquele que criou
o www, certo? Enquanto plataformas de e-commerce como Amazon e Alibaba surgidas na década de 1990 eliminaram as barreiras geográficas, negociações que antes exigiam encontros presenciais ou por correspondência, agora passaram a ser instantânea, com contratos assinados digitalmente e pagamentos realizados via PayPal. A internet também ampliou a transparência, permitindo com que consumidores comparem preços globalmente e que pequenas empresas alcancem mercados internacionais. No Brasil, a internet chegou em 1989 via universidades, mas foi apenas em 1995 a liberação comercial e a criação de redes a partir de 1997, que então o e-commerce decolou, conectando o país ao comércio global. No século XXI, as guerras comerciais voltaram ao centro do palco, especialmente entre Estados Unidos e China. A partir do ano de 2018, durante o governo de Donald Trump, os Estados Unidos impuseram tarifas de até 25% sobre produtos chineses, visando então reduzir o déficit comercial e estimular a produção local. A China retaliou com tarifas próprias e a desvalorização do yuan, desencadeando então uma escalada de tensões que impactou bolsas de valores e cadeias de suprimentos globais. Já em 2020, um acordo chamado de Primeira Fase foi assinado com a China, onde estabeleceu um comprometimento de compra de até 200 bilhões em produtos americanos, mas as tensões persistiram. Já em 2025, novas tarifas americanas, incluindo 10% sobre importações gerais e até 145% sobre produtos chineses, intensificaram a guerra comercial, afetando preços de bens essenciais e pressionando então as comunidades dependentes, é claro, das importações. O Brasil, apesar de inicialmente se beneficiar da guerra comercial entre Estados Unidos e China, com aumento de cerca de 35% nas importações chinesas e recorde em importações em ambos em 2025, enfrentou desafios significativos. A dependência de importação de commodities, como por exemplo a soja, o minério de ferro, deixou o país vulnerável a acordos bilaterais entre essas duas potências. Por exemplo, um potencial acordo sino-americano para que a China conseguisse comprar mais soja dos Estados Unidos poderia reduzir a demanda pelo produto, como já alertado por analistas do Banco Itaú. Além disso, a falta de uma estratégia robusta para diversificar as exportações e investir em tecnologias limitou a capacidade do Brasil de ocupar nichos deixados por outros exportadores. A volatilidade cambial e a desaceleração do comércio global também impactaram os setores industriais brasileiros, enquanto a ausência de políticas para integrar cadeias produtivas locais ao comércio global reforçou a posição do Brasil como um exportador de matérias-primas, em vez de produtos de alto valor agregado. Assim, o Brasil perdeu a oportunidade de se posicionar como protagonista no comércio global, permanecendo à mercê das decisões de grandes potências. A era contemporânea, impulsionada pela digitalização, redefiniu o comércio mais uma vez. Plataformas como Amazon, Alibaba e Mercado Livre tornaram possíveis as compras de produtos de qualquer canto do mundo, com apenas um clique. Os sistemas de pagamento digitais e serviços de entregas mais rápida eliminaram barreiras de tempo e espaço. Além disso, o comércio eletrônico democratizou o acesso, permitindo que pequenos empreendedores competissem, é claro, com grandes corporações. Nesse cenário aqui, eu quero chamar a tua atenção para um ponto, que o e-commerce do Brasil, apesar de crescer exponencialmente, com cerca de 80% da população atualmente conectada à internet, isso apenas no ano de 2011, já estamos aí há mais de 10 anos, o que a gente pode extrair dessa história é o seguinte: qual é o grande player do mercado brasileiro entre os tops, entre os 10 tops? Quais são as grandes empresas, os grandes sites brasileiros? Não existe. Não existe.
Então essa foi a guerra que o Brasil perdeu. O comércio globalizado, embora conecte as economias, acabam levantando questões sobre sustentabilidade e questões dentro do próprio cenário brasileiro. Nós não temos um marketplace brasileiro, nós não temos um site brasileiro fundado por brasileiro, que opere no Brasil e que esteja dentro dos tops do Brasil. E se tem algum marketplace genuinamente brasileiro que está entre os tops, as taxas que elas praticam são muito maiores do que as taxas praticadas por empresas que têm fundamentação no estrangeiro. Então, dessa maneira, nós, os brasileiros, perdemos uma guerra dentro da nossa própria nação. E nesse ponto aqui eu quero saber a sua opinião. No teu ponto de vista, aonde foi que o Brasil errou para perder dentro do seu próprio mercado? Comente aqui embaixo na área dos comentários. Vou ficando por aqui, como sempre. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa teu like e se inscreva no canal para mais conteúdo. Dúvida na área dos comentários. E é isso, até a próxima. Tchau!